incrível falando sobre o produto, sobre o negócio. E realmente eu quero falar um pouquinho do produto em si, de uma maneira um pouquinho mais prática dentro da minha visão integrativa. Primeiramente, eu conheci o produto com uma colega minha da pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em São Paulo, com o Dr. Laí Ribeiro, o grande referente da medicina integrativa. E ele sempre falava que o futuro da medicina é também a medicina das frequências. Ele também falava, ele crê muito também nas questões de que tudo pode ser obtido, de saúde, bem-estar através dela. E depois disso, que eu consegui falar aqui com a minha patrocinadora, que foi a Cristal, eu tive a oportunidade de realmente conhecer a Price. No começo, eu vou ser bem sincero, né? Fiquei um pouquinho desconfiado, mas é normal ser desconfiado. Por quê? Porque você não pode acreditar em tudo que lhe é apresentado. Como eu sou da área da saúde, eu recebo todo o tempo convite sobre aparelhos e também tecnologias e tudo mais. E eu trabalho com tecnologia de frequências faz 6 anos já, dentro do meu consultório. Entre eles, vários tipos de aparelho, como os RAIFs, sistema NLS, e outros tipos de terapia que tem muito a ver com a modulação cerebral em si. Além de trabalhar na área da nutrição, que é a minha área específica, onde eu me formei, eu faço uma abordagem integrativa, que inclui nutrição e tratamento com frequências. Por que eu quero chegar nesse ponto? Eu sempre falo que o nosso corpo é determinado por hormônios, mas os hormônios eles são sinalizados e frequência determina hormônio. Como posso dar esse exemplo? De repente, se você fica no horário noturno, no estado de alerta, por algum motivo, você libera cortisol. Cortisol ele é só liberado quando você fica em alerta, quando você se expõe a telas, quando você tem uma preocupação e não consegue dormir à noite, é por causa de um cortisol elevado. Então, a frequência do estresse por algo emotivo, ela gerou esse cortisol elevado. Esse é o raciocínio que eu quero levar para vocês. Quando é de noite, a sinalização natural do corpo é liberação de melatonina e hora de dormir. Quando a gente está falando de um aparelho de frequência, a gente está mexendo nesse eixo. Você tem que pensar que o terahertz ele vai mexer na área do corpo que precisa ser modificado. Por exemplo, quando você está tendo uma doença, normalmente ela tem muito mais a ver com a deficiência hormonal. É sempre o hormônio que está a mais, o hormônio que está a menos, é um desequilíbrio. Quando a gente trabalha com a medicina convencional, o normal é a gente colocar algum tipo de remédio para remediar uma situação. É uma forma que a gente faz para dar uma tranquilidade no sistema de alerta. Normalmente, a doença ela se manifesta por sintomas. E o normal é você apagar o sintoma através da medicina convencional. Quando a gente estava falando da integrativa, a gente está falando de mexer esse eixo, de modificar ele. Muitas vezes no começo até pode dar um incômodo, muitas vezes ela não é muito agradável. Não é a mesma coisa que a medicina convencional, que você, quando você toma, você se sente bem no começo, mas depois, com os dias, você começa a ter colateral. E o nosso aparelho, ele é parte desse processo da integrativa. Os visionários, os doutores que criaram essa tecnologia, eles tinham a visão de entender esse eixo que eu estou falando para vocês. Quando vocês querem saber como funciona esse aparelho, você tem que entender que todas as células do corpo, elas funcionam como uma planta de energia. Essa energia, essa planta energética, ela consome nutrientes e ela também excreta tudo que tem que ser eliminado. A célula é uma fábrica.
Essa fábrica ela está funcionando todo o tempo à base de energia. Quando essa energia ela é alterada, a função celular também é alterada por trás. Então, o eixo mais pequeno de todas as células do corpo vai ser sempre o eixo energético, vai ser o eixo atômico. Então, vai ser um intercâmbio de elétrons. Por que, que os íons negativos são benéficos para o corpo humano? Qual é a função deles? Com o tempo, o mesmo material que nos dá vida, que é o oxigênio, ele começa a nos oxidar. Você já pegou um prego e deixou esse prego lá, lá fora, pegando chuva, sol e tudo mais? Você vai ver que ele vai começar a enferrujar. Esse enferrujamento ocorre principalmente por causa da oxidação. A oxidação é causada pelo oxigênio. Dentro do nosso corpo acontece da mesma forma. A gente fica oxidado pelo simples fato de viver e respirar. E o nosso corpo ele tem um sistema para ele não ficar oxidado que nem esse prego, que são os sistemas antioxidantes. O nosso corpo ele produz substâncias antioxidantes. Quando você não se alimenta corretamente, se expõe a um excesso de estresse, você fica todo dia no escritório, não tem contato com a natureza, o que vai acontecer aí? Automaticamente, o corpo ele começa a oxidar mais do que ele consegue desintoxicar. É um fator de A mais B. Então, quando você começa a consumir quando começa a ter um excesso de oxidação, começa a ter um excesso também de radicais livres. Os radicais livres, elas são células de oxigênio inestáveis. Quando você consome o antioxidante, o que ela faz é converter esse radical livre numa célula estável, ele estabiliza de novo, entendeu? Aí, no momento que você não entra em contato com, quando você entra em contato com os íons negativos, é que você recebe aqueles fatores de antioxidante. No caso, o íon negativo, ele vai se, entre aspas, sacrificar para que o radical livre não afete as células e não oxide o corpo. Então, esse é um ponto principal com a questão dos íons negativos e por que, que a gente tem que consumir eles. É bem fácil consumir os negativos se você mora no litoral ou na roça. E se você trabalha home office e você fica aí no meio do mato tranquilamente, aí é fácil. Mas a maioria de nós trabalha no escritório, pega trânsito, fica na cidade, no asfalto, computador na frente, tela todo dia, celular todo dia, tecnologia 4G, 5G. E tudo isso que nos dá uma facilidade na vida termina nos afetando a nível celular. Daí a importância do consumo dos íons negativos. E aí a importância do consumo das frequências. Eu posso lhes afirmar que tanto o terahertz, ele tem também um efeito antioxidante dentro do organismo. Ele tem o efeito principal dele é estimular a fisiologia do corpo. Eu sempre falo que para você conseguir mudar a sua vida, você tem que mudar a sua fisiologia. E se você tem muita dor, se você não está conseguindo se mexer, não está conseguindo caminhar corretamente, de repente o doutor fala, você tem que fazer uma caminhada, mas você nem consegue nem caminhar por causa da dor, aí esse aparelho do Terahertz, o iTeracare, ele vem como uma bênção, porque ele vai estimular a sua fisiologia.
Com o estímulo da fisiologia, você vai conseguir diminuir a dor. Com a diminuição da dor, você já vai conseguir chegar no seguinte patamar, que é começar a fazer uma atividade física leve. E com essa atividade leve também vai estimular a fisiologia, e isso vai te levar a outros passos. Quando a gente está falando de saúde, é muito fácil você procurar uma fórmula milagrosa. Mas, na realidade, o que existe na integrativa é você integrar tudo que lhe faz bem, tudo que lhe possa somar na sua vida. Quando a gente fala disso, quando mais coisas positivas você acrescentar para a sua saúde, melhor fica para você. O TeraCares, ela é uma ferramenta ótima para o momento em que a fisiologia está comprometida. Então, de repente, na família você tem alguém doente, você faz o tratamento e ela ajuda a você se recuperar muito melhor. Uma das coisas que eu estava vendo da utilização do terahertz, por exemplo, é o estímulo das glândulas endócrinas. Quando a gente estimula, por exemplo, a tireoide, em uma pessoa que tem hipotireoidismo, a gente consegue diminuir os efeitos da falta de produção de T3. E com isso, a pessoa começa a melhorar a temperatura corporal, como se fosse um tratamento para a própria tireoide. A digestão começa a melhorar. Então, só pelo fato de estimular a tireoide com esse aparelho, você tem que entender que é um aparelho fisiológico. E eu falo isso também para os meus colaboradores, para as pessoas que confiaram em mim e compraram o aparelho, que esse aparelho ele faz mais com menos. Eu posso lhe afirmar isso. Dentro do meu consultório, eu tenho um aparelho que custa US$ 5.000. Esse aparelho de US$ 5.000 e o terahertz da Price, que custa US$ 450, eles fazem a mesma coisa. Só que, para esse aparelho de US$ 5.000, você precisa estudar, precisa fazer curso, precisa compreender o software. É complexo. É complexo. Mas o terahertz é um negócio que você prende e você já tem um aparelho sofisticado, um dos mais sofisticados que tem no mercado e barato. A primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a usar o aparelho e ver os resultados e compreender a tecnologia, eu falei, isso daí é muito barato. Não pode ser que esse negócio custe US$ 450. Com tudo que ele faz a mesma coisa que um aparelho de US$ 5.000. Eu preferia ter uns 2 aparelhos de terahertz que ter um desse que eu tenho aqui comigo no consultório. Porque o resultado é igual. Porque o meu aparelho, ele também vai estimulando, através de frequências, o estado de regeneração do corpo. E eu já testando o terahertz, você entra em estado de muita calma e relaxamento quando você usa ele. E realmente ele faz muita diferença. Um dos lugares que eu mais gosto de fazer o tratamento, que eu recomendo todo mundo para quem quer ter uma saúde geral, melhorar a saúde geral, é fazer o uso do terahertz no sistema digestivo, especialmente no fígado. É muito interessante, por quê? Porque o fígado é um órgão que ele faz a digestão, ele produz hormônios, ele estimula o metabolismo, ele trabalha muito. E as pessoas que têm muito estresse, que estão muito, tem muita ira, tem muita raiva acumulada, elas têm muitos problemas digestivos por trás. Por quê? Porque o fígado ele tem, quando ele está desequilibrado, é normalmente sintoma relacionado com raiva. Então, para quem tem problema digestivo, o aparelho o terahertz é fora de série. É um excelente aparelho e não é só para melhorar a digestão, é para melhorar o estado geral. Porque a parte digestiva do corpo é uma das partes que mais consome energia no dia a dia. E se você melhorar a eficiência da digestão, absorção, utilização de nutrientes dentro do seu corpo,
você consegue melhorar o panorama geral da saúde geral. Então, um dos fatores principais é você estimular justamente o sistema digestivo, especialmente o fígado, os rins, o coração. Para quem não tem problema, uma pressão alta direta, algum problema cardíaco, e ela quer melhorar a função energética de força, estimular o coração é extremamente importante. Muitas pessoas que usam o Terahertz e que têm problemas cardíacos, normalmente elas melhoram muito, e com o tempo ela consegue começar a consumir pequenas doses de forma direta dentro do coração. Isso daí é totalmente relativo. Uma parte que também eu acho muito interessante é você estimular o cérebro. A gente tem dentro do nosso corpo, dentro das nossas opções, estimular o cérebro. O cérebro é o órgão mais importante do corpo, é o órgão que, se você perder ele, você perde tudo. Você pode perder perna, braço, pode perder tudo, mas se você perde o cérebro, você vai perder a sua consciência. O Terahertz, ele vai estimular as mitocôndrias do cérebro. E com isso, você vai melhorar a sua capacidade de raciocínio. Dentro do cérebro, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele é conhecido como a glândula mestre. Ela controla todas as glândulas endócrinas do corpo. E ele produz os hormônios mais importantes, que, por exemplo, são o GH. Para quem tem osteoporose, estimular o hipotálamo é essencial, porque com isso você vai conseguir estimular o GH. Para quem tem problema para dormir, também é muito importante estimular o hipotálamo. Por quê? Porque ele vai ajudar a produzir melatonina, que é o hormônio que também é produzido no hipotálamo. Então, onde você aplicar o terahertz, você vai ter o estímulo fisiológico, pelo menos 2, 3, até 5 minutos, vai depender muito da necessidade de cada um. Quando você tiver uma dor muito específica, um problema muito específico, você pode deixar ele por 15, 20 minutos até mais, dependendo da necessidade de cada um. Mas o normal é você passar por essas áreas que são pelo menos uns 2, 3 minutos. Quais são as áreas principais que eu utilizo para ter resultado rápido? Área pélvica, a área renal, área digestiva, coração e timo, garganta, a parte frontal da vista e o rosto. Essa parte é muito importante. Você gasta muita energia só por causa da visão. Só a visão, ela consome muita energia no corpo. A gente tem uma rede bem complexa dentro dos olhos. E a parte da pineal, da parte da pineal. Essas são as áreas principais, também conhecido como os 7 chakras. Se você quiser ver uma imagem dos 7 chakras, você aplica 2 minutos ou 3 minutos em cada área, você vai ver uma diferença enorme. Vai ser um tratamento de 14 minutos exatamente. Chakras é um nome que foi dado por pessoas de muito conhecimento há mais de 5.000 anos atrás, da Ayurvédica, vem da Ayurvédica. E é um termo que, independentemente do termo, a gente tem que compreender que nessas áreas estão as nossas glândulas endócrinas principais. Então, aí que são as glândulas endócrinas? São as glândulas onde são produzidos os hormônios do corpo, os hormônios principais. E tanto para quem quer melhorar a saúde, tem que começar a estimular os hormônios. Com a idade, a gente vai perdendo hormônios. Por isso que a pele cai, que a gente envelhece e tudo mais. Quando mais hormônios a gente consegue sustentar,
maior será a nossa qualidade de vida. Tanto é que a nova era de wellness e de biohacking, ela fala muito sobre a questão hormonal. Hoje em dia, tudo está relacionado com isso. Por isso que a gente tem nas nossas mãos um aparelho que realmente gera uma economia enorme nas famílias. Por quê? Porque é um aparelho que, para mim, é muito barato. E ainda não acredito que esse negócio possa custar menos de US$ 500 para tudo que ele faz. Ele não é só um negócio que você vai pegar quando dói a coluna ou quando dói o braço. A lição que eu quero dar para vocês que esse é o aparelho que pode mudar a sua realidade dentro da saúde em si. Quando você terminar de conciliar a dor no ombro, no braço, na coluna que você tem, você começa a fazer o protocolo de biohacking, o protocolo endócrino. Com esse protocolo endócrino, você vai melhorar muito a sua saúde. Pode fazer de manhã, pode fazer no final do dia, pode fazer 2 vezes por dia, que o resultado vem, que o resultado vai vir. E dentro do meu consultório, eu já estou fazendo terapias e eu estou fazendo esse tipo de protocolo com os meus pacientes e tendo resultados ótimos. Resultados ótimos, desde a primeira sessão, a pessoa já sente uma diferença e, graças a Deus, a gente conseguiu movimentar uma série de aparelhos. A gente está esperando chegar mais de tanto movimento que tem, porque chegou os 10, eu achei que esses 10, quando a gente comprou o pacote de diamante, ia terminar em um mês, uma semana e meia, 2, já foi tudo, rápido. E isso foi só pelo fato da potência do aparelho, entendeu? Esse que foi a diferença. A maioria dos protocolos, a empresa ela fornece, tem um protocolo estandarizado da empresa e tudo mais. Os protocolos que eu estou falando desde meu ponto de vista profissional. E o que eu faço que dá resultado também de forma mais rápida, que funciona para mim. Claro que colocar nos pés, nas mãos, nas orelhas, também são muito estratégicos. E uma coisa que eu vou recomendar muito, que eu esqueci também aqui de mencionar, é a questão do consumo da água frequenciada. A gente não tem noção de quanto de quão importante é frequenciar nossa água. Tanto é que hoje em dia a gente toma água morta, água desestruturada. Por mais que sua água seja uma água mineral, de nascente, pelo simples fato dela entrar em contato com plástico alto em BPA, ela perde a sua estrutura molecular e com isso ela fica uma água morta. Além do que o plástico, ele é um disruptor endócrino. A gente tem dobro de problema. O mínimo que a gente tem que fazer com a nossa água é colocar num frasco de vidro e deixar no sol. Mas deixar no sol, você precisa deixar no sol o dia todo. E só depois você consegue tomar. Com o aparelho de TeraCare, com a TeraCare, 2 minutos. Prontinho. 2 minutos, você consegue frequenciar a sua água e melhorar a qualidade dela. Qual que é a importância de você estruturar a sua água? O nosso corpo ele funciona com motilidade, com movimento. Você já viu quem mora em São Paulo vai conhecer muito bem o trânsito de São Paulo. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado quando fui lá foi o trânsito de São Paulo. E isso daí tem muito engarrafamento. O engarrafamento ocorre porque não tem motilidade. Tem muito carro aglomerado e não consegue passar por causa disso. Isso também acontece quando a gente não toma uma água estruturada. E
o nosso sistema circulatório, ele vai ficar engarrafado, ele não vai ter movimento. Quando a gente toma água estruturada, e quando mais estruturada, melhor, quando mais fina, melhor. Se vocês prestarem atenção no gráfico, que é da apresentação, vocês vão ver diferentes pontos. Quando mais pequeno a água, quando mais pequena a estrutura da água, ela tem maior poder de penetração, de hidratação e de motilidade dentro do organismo. A água do Terahertz, ela consegue ser melhor do que a água hexagonal, que é a água que eu conhecia como a melhor água que tem, que é a água com estrutura hexagonal. Ela consegue ser até 4, 5 vezes mais pequena que essa água. E consegue ser até 10 vezes melhor que a água mineral convencional, enquanto a estrutura. É como se fosse que, de repente, começando a haver mais vias e os carros se encolheram e, com isso, o trânsito conseguiu fluir melhor. É basicamente isso. Essa é a diferença. Quando maior motilidade você tem, maior capacidade de intercâmbio energético, nutricional, hormonal e tudo mais a gente consegue. Você tem que compreender que o corpo é uma máquina fisiológica, tá? Por isso que eu não acredito tanto em remédio ao longo prazo. Eu acredito o remédio como um fator emergencial. É claro que se você tiver uma ferida e você não quer evitar uma infecção, você tem que tomar antibiótico. Claro, mas de repente, se você tiver um problema de colesterol, de coração e tudo mais, e você está tomando o mesmo remédio faz 10, 15, 20, 30 anos, eu acho que isso daí já tem a ver com uma questão fisiológica, que não está funcionando bem, que a gente tem que estimular. E o Iteracares é um aparelho de fisiologia, um dos melhores que tem. Esse que é a diferença. Quando mais vocês têm nas suas mãos um aparelho que deveria ser proibido pela indústria, mas por algum motivo, hoje em dia, a gente tem o privilégio, porque a gente vive na era da informação, a gente tem em nossas mãos um aparelho que faz milagre, realmente. É um aparelho que tem muita força, é um aparelho que consegue mudar a vida das pessoas. Tanto é que quando vocês tiverem a oportunidade de apresentar para uma pessoa pela primeira vez, vocês têm que ter muita precaução, tem que ter muito cuidado, porque nas suas mãos vocês têm uma grande responsabilidade. Então, sempre na primeira vez, frequencia a água, prepara 2 copos, faz uma terapia suave, tranquila, não mais de 15, 20 minutos, algo leve, só para cada parte, pergunta constantemente como ela está se sentindo, pede para a pessoa tomar 2 copos de água frequenciada antes da terapia, e depois da terapia toma mais 2 copos de água. Parece que é muito, mas é necessário, porque a pessoa pode ter um efeito de crise curativa, tá? E aí a crise curativa pode incluir uma dor de cabeça, dor disso, dor daquilo, pode acontecer, tá? Comigo já aconteceu isso. Por isso que é uma responsabilidade, você tem que ter precaução quando se trata de uma ferramenta com tanto poder como o Terahertz. Uma vez que a pessoa, se ela responde bem, você já teve a precaução, ela se sentiu bem, não teve nenhum problema, que acontece em 99% das vezes, mas a gente tem que ter precaução por esse 1%, a gente tem que ter precaução, tá? Por esse 1%. Mas se a pessoa se sente bem, aí a gente consegue avançar sem problemas, entendeu? Aí a gente consegue colocar direto, fazer todo dia e tal, entendeu? A frequência, ela é segura, mas, como eu falo, ela pode causar uma crise curativa. E tudo vai dependendo do estado de saúde da pessoa. Se a pessoa já está muito comprometida na saúde, um pequeno movimento pode causar um problema depois.
entendeu?